Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, tá? Hoje eu vou ensinar a fazer um gráfico colorido, tá? Então para isso eu vou apagar essa função que já está aqui e eu vou escrever, por exemplo, uma função qualquer lá, por exemplo, f de x igual na caixa de entrada, tá? Quero fazer, por exemplo, o gráfico da função f de x igual a seno de x, tá bom? Então aí ele já colocou o gráfico da função, tudo bem? Gráfico da função. Só que eu quero, por exemplo, mudar a cor desse gráfico. Fazer com que ele fique mudando de cor, tá bom? Aqui ele está de azul. Eu quero mudar essa cor desse gráfico, fazer com que ele fique mudando de cor. Então, para isso, eu vou criar um parâmetro cor, tá bom? Na aula passada, a gente viu o parâmetro para mudar os lados de um polígono, né? Agora a gente vai criar um controle de deslizante com o nome cor, tá? Por exemplo, vamos botar aqui controle deslizante inteiro, tá? Não, colocar aqui com nome cor, beleza? Vai ser um número inteiro que eu vou, número inteiro não, um número real que eu vou colocar aqui no intervalo 0,1. Sempre coloco um intervalo 0,1 para cor, tá bom? Então, o nome dela vai ser cor, tá? Vamos botar assim, uma cor aí, vermelho, tá bom? Depois vocês vão entender o porquê do cor do vermelho, tá? E aí eu vou colocar a cor lá vermelho, ok. Vou criar um segundo parâmetro. Porque olha só, eu vou usar aqui cores dinâmicas, tá? Porque você vai. Que a gente tem que ficar mudando de cor, tudo bem? Para isso eu vou ter que usar cores dinâmicas. E onde que está o comando de cores dinâmicas? Só vou mostrar vocês aqui. Ó. Eu clico na função F, vou em propriedades, tá bom? Aí eu vou no estilo avançado. E aqui aparece as cores dinâmicas, ó. Tá vendo? Ele tem três cores dinâmicas: vermelho, verde e azul. Para isso eu vou ter que criar o quê? Três parâmetros. Um parâmetro para vermelho, um parâmetro para verde, um parâmetro para azul. Tá bom? Então vamos lá, controle de deslizante. Outro parâmetro para verde, também no intervalo 0,1, tá bom? Vai ser um número real. Tá? E um outro parâmetro para azul. Olha só, controle deslizante. Vai ser um número real também, no intervalo 0,1. Vamos botar aqui 0, mínimo 0, também vai variar de 0 a 1. Também vou colocar uma cor azul, tá? E aí eu vou dar OK aqui. Apareceu a cor azul. Apareceu os três controles, tá bom? Agora aqui, tá vendo esse controle de cores dinâmicas? Tá vendo? Ó, você foi lá, só para relembrar, você foi lá na função F, criou em propriedades, apareceu aqui, ó. Aí foi lá no avançado e aqui você tem as cores dinâmicas. As cores dinâmicas, você vai colocar, por exemplo, no vermelho, você vai colocar exatamente o nome que você deu para o parâmetro vermelho, que é vermelho. Tá bom? Para o parâmetro verde, também é a mesma coisa. Verde. E para o parâmetro azul, vai ser azul. Tá bom? Beleza? E aí, você tem a função. Calma aí. Aqui no parâmetro azul está colocando 1. Aí você tem a cor da função, parece que ela desapareceu, mas não, ela não desapareceu, porque olha só, se eu modifico aqui, ó, vamos botar aqui, modificando, aqui ó, desapareceu aqui, então vamos lá, vamos avançar de novo, ó, tá avançado, né? Vou botar vermelho, porque deu uma coisa errada aqui, ó, repita o processo, vermelho, não, calma aí, não vou apagar aqui,
eu tenho que clicar em cima do gráfico da função. Então, em cima do gráfico da função, vermelho, verde, azul. O azul vou colocar como azul, tá bom? E aí você tem uma função vermelha, ó. Porque olha só, esse parâmetro azul aqui, tá vendo, ó? Que tá de vermelho, que eu vou pintar de novo para azul. Calma aí, só um instantinho. Eu fiz algo errado, né? Tá? Calma aí, só um instantinho. Né? Certo? Esse parâmetro aqui, ó, quando o parâmetro verde e azul estão no 0 e o vermelho está no 1, a função aparece de vermelho, tá bom? Quando o parâmetro é... Se você aumenta a quantidade do verde, ó, se você aumenta a quantidade do verde, o que vai acontecendo? Ela vai mesclando o verde com o vermelho. E aí vai se tornando amarelo, ó, tá vendo? Ó? Olha só, que legal. Verde com vermelho dá amarelo. Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo? Então, verde com vermelho e 0 de azul dá amarelo. Se você mescla um pouquinho com o azul, o que acontece? Essa função ela vai se tornando branca. Por isso que ela desaparece. Ó. Então, todos os valores no 1 dá uma função branca. Ó, se eu coloco, por exemplo, o verde no 1 e o resto no 0, dá uma função verde. Tá vendo? Ó? Se eu coloco, por exemplo, o azul no 1 ó, e o resto no 0, dá uma função azul. Né? E se eu coloco tudo no 0, fica preta a função. Então, o gráfico da função ela varia de acordo com essas três cores, com que eu mesclo, entendeu? Dou uma mesclada de cores. Então, mesclando aqui, por exemplo, vou animar o parâmetro vermelho. Aí você vai perceber que de 0, né, ela vai ficando cada vez mais vermelha. Ó, tá vendo? Certo? Vou animar o parâmetro verde também, ó. Aí vai aparecendo outras cores. Ó, verde. Se eu animar também o parâmetro azul, ó, né? Vai aparecendo outras cores, a cor azul. Tudo bem? Ó? Então vai mudando a cor. Aí aparece o lilás, aparece aí a cor que você quiser, entendeu? Vai ficando branco às vezes, de vez em quando. Pode aumentar com mais velocidade também, desde que você aumente a velocidade dos parâmetros. Então, por exemplo, no parâmetro azul, você pode ir lá, por exemplo, clicar no parâmetro azul e na propriedade dele. Tá vendo aqui você tem mínimo, ó, controle deslizante, mínimo, máximo, você tem a velocidade de variação desse parâmetro. Então, se você mexe de 1 para 5, você vai ver que o parâmetro azul vai andar muito mais rápido. Então, ok. Tá vendo? Ó? E aí, que os outros. Então, o parâmetro azul está voando. Então, a cor, ó, o gráfico já está estabelecendo cores, mas com menos quantidade de tempo, ó, tá vendo? Ó, se eu botar, por exemplo, o outro também para ficar na mesma velocidade, isso aumenta ainda mais a variação de cor. Ó, deu ok. O que ele está fazendo? Ele está mesclando cores do tipo azul com verde, azul com vermelho, tá vendo? E verde com vermelho. O resultado dessas coisas está aparecendo as cores secundárias que a gente fala. Então essa é porque esses daí são as cores primárias, né? Quando você vai misturando, aparecem as outras cores, são as cores secundárias. Tudo bem? Por isso que é o efeito de cor dinâmica. Vai aparecendo os outros aspectos.
Você também pode brincar, por exemplo, criar um outro parâmetro aqui para modificar essa função, fazê-la crescer em amplitude. Por exemplo, vamos criar aqui um parâmetro, vou parar o parâmetro azul. Ó, vou aqui em desanimar, ele parou. Vou aqui em desanimar, parou. Tá? E aí você está o parâmetro verde. Se você, por exemplo, mudar essa função aqui, a gente pode criar um parâmetro para fazer com que essa função fique mudando a amplitude. Como é que eu faço isso? Bem, eu crio um parâmetro para amplitude, né? Vou chamar de K, tudo bem? Vai ser o número real. Aqui, ó. K. E eu vou botar aí para variar de 0 a 10. Tá? E vou dar OK nele. Aí no controle da função, aqui ó, na equação da função na janela de álgebra, eu vou lá e clico 2 vezes. Tá? E aí, clico 2 vezes com o botão esquerdo. Dou 2 cliques. Calma aí. Tá indo. Calma. Que foi? Calma aí, propriedades da função. Eu vou lá no nome da função, no estilo. Não. Aqui não tá mudando não, tá em azul. Calma aí. Eu vou criar uma outra função aqui, chamada de g de x, tá bom? Que vai ser da forma k vezes seno de x. Tá bom? Vou apagar essa função f, que a função f já deu. Agora tem uma função g, que é k vezes seno de x. Tá? E aí você tem aí, ó, se você muda o k, você muda a amplitude da função g. Tá vendo? Por quê? Porque você multiplica a senoide por uma constante real. Né? Quando você multiplica, por exemplo, aqui está dando 2, né? Se você tem k igual a 2, ó, quando você tem aqui no 180 graus, né, que k igual a 1, tudo bem? K igual a 1, ó. Quando bate no 1 aqui, né, dá π, que é o número entre 1 e 2, tudo bem? Π sobre 2, certo? Que é o número entre 1 e 2. Se você multiplica, bota k igual a 2, é como se você estivesse multiplicando a imagem, que era 1, virou 2. Tá vendo? Ó, todos os 1s que eram antes, virou 2. Ó. Então, onde batia no 1, está batendo no 2. Se você coloca k igual a 3, ó, onde está batendo no 1, bate no 3 agora, tudo bem? Ó, certo? Então, vai aumentando o k, a quantidade do k, você vai aumentando o número que você está multiplicando. Então, por exemplo, k igual a 6, quando você multiplicava, batia no 1, agora está batendo lá no 6, né? Você pode, então, fazer o quê? Também modificar a cor dessa função g aqui de acordo com os parâmetros, né? Então, você pode ir lá, propriedades da função g, ó, estilo avançado, tudo bem? Aí, no parâmetro vermelho, você coloca o nome do parâmetro vermelho, que é o vermelho. No parâmetro verde, você coloca o nome do parâmetro verde. No parâmetro azul, você coloca o nome do parâmetro azul. Dá OK. E aí ele tem isso aqui. Né? Se você, por exemplo, quiser modificar o gráfico da função novamente,
você tem como modificar, bem, a cor do gráfico. Se você também quiser animar esse cara aqui, ó, você também tem como animar. Ó, ele vai aumentando e subtraindo de acordo com o que você quer, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje também. Você tem como mudar o gráfico da função, tudo bem? No vídeo, no próximo vídeo, eu vou ensinar vocês a fazer o gráfico colorido. Repare que para cada momento aqui, ó, você tem a mesma cor para todo o gráfico, tá vendo? Ó? Eu posso também criar, por exemplo, um gráfico colorido de forma que nem todos os pontos do gráfico têm a mesma cor, né? Então, isso é para o próximo vídeo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.